e desenvolvendo sua indústria isso pode gerar exportações futuramente. Isso, claro, o equilíbrio do balanço de pagamentos tem importância econômica significativa. Os produtos, em geral, eles não são de prateleira. Isso quer dizer o seguinte, produtos intensivos em tecnologia, eles são muito pouco sensíveis à variação do câmbio, por exemplo. Por quê? Se você domina uma certa tecnologia, aquele produto que tem aquela tecnologia embutida, só você faz. Então, o preço que você cobra dele é o preço que melhor lhe convier, dado a capacidade de pagamento do seu comprador. É por isso que países que são caros, que têm câmbios valorizados, continuam desenvolvendo sua indústria. Por quê? Porque eles desenvolvem tecnologia e eles se protegem dessas circunstâncias conjunturais, como, por exemplo, o câmbio. E aí tem a questão de por que o governo deve intervir. Tem uma coisa que nós chamamos de falha de mercado, que se você deixar, quer dizer, o ideário platônico econômico é do mercado competitivo, mas na verdade o mercado competitivo é muito mais um conceito de se pensar do que uma realidade. Então, se você deixasse a economia funcionar por conta própria, muito provavelmente nós teríamos menos investimento em P&D do que seria desejável para a sociedade. E daí que vem a intervenção governamental para justamente impulsionar esse desenvolvimento. E aqui é o seguinte, aqui tem eu fiz aqui um pequeno exercício, longe de ser uma ciência, mas apenas para contextualizar. Eu escolhi gastos de defesa e de pesquisa e desenvolvimento para alguns países, né? Dado o que eu falei nos slides anteriores, seria de se esperar que países com maior gasto em defesa teriam maior gasto em pesquisa e desenvolvimento. Claro que o gasto de defesa pode ser meramente de importação ou de compra de materiais. Mas escolhendo alguns países que têm características, vamos dizer, políticas mais ou menos parecidas com aquela que nós almejamos, a gente vê aqui o seguinte. Você vê os países do grupo da OCDE, né? Eles têm um gasto de defesa, em média, aí, dos últimos 15 anos, de 2,5% do PIB e tem um gasto de P&D de 2,3%. Você pega aqui os países da América Latina, nós, em média, aqui na América Latina se gasta 1,4% do PIB e a média de investimento em P&D é 0,6%. Então, nesses grandes grupos, a gente vê alguma correlação. E aqui depois eu vou comentar o caso da Ásia e do Oriente Médio e do Norte da África, porque tem outros fatores que influenciam o gasto em P&D. E essa correlação não se apresenta, mas eu vou levantar uma hipótese de por que isso acontece. Então vamos ver aqui, ó, Israel. Israel é um dos países que mais gasta com defesa, por razões óbvias, mas também é o que mais gasta em P&D, mais até do que o próprio Estados Unidos. Aí vamos contrastar com um vizinho, que é a Arábia Saudita, que gasta quase 10% do PIB em defesa e só 0,1% em P&D. Se você me perguntar qual país que eu aposto estará melhor daqui a 50 anos, eu não tenho dúvida que vai ser Israel, por conta do desenvolvimento em P&D. E aqui a gente vê, nos países da Europa, nos países do grupo da OCDE, a gente vê uma clara correlação aqui no primeiro grupo, de gasto com defesa e gasto em P&D. E essa correlação ela varia por circunstâncias. Só para dar um exemplo aqui, ó, o Japão, por exemplo. O Japão, que é um país que pautou seu desenvolvimento por tecnologia. Ele gasta pouco em defesa, mas isso tem muito a ver com o resultado da Segunda Guerra Mundial. Indo agora aqui para a América Latina, a gente não vê muito essa correlação. E aqui serve mais para ilustrar e contextualizar como está o Brasil aqui na região, né? É claro que o que a gente quer ao longo do tempo, que a gente está pensando no país
para as próximas décadas. A gente quer chegar aqui, quer dizer, idealmente a gente quer fazer o que a Coreia fez, que saiu de um país em desenvolvimento e agora já é considerado um país desenvolvido. Então a gente olha, para a média da América Latina, nossos gastos em defesa, em relação ao PIB, até que não são baixos. E o nosso gasto em P&D é o maior da região. É de 1% do PIB. Qual é o problema desse gasto aqui? É que ele tem sido de 1% do PIB por bastante tempo. E o desafio tem sido aumentar. Como que a gente pode proporcionar, ou os instrumentos podem proporcionar o aumento desses gastos em P&D? É justamente incentivando o setor de defesa. Bom, e aqui para ilustrar, tem a Ásia, né, que tem um modelo de desenvolvimento muito pautado em tecnologia, então independente de algum incentivo pelo setor de defesa, eles na Ásia têm um gasto elevado em P&D, não é à toa que eles mostram taxas consideráveis de crescimento, mais do que na América Latina, justamente porque eles investem mais em tecnologia. E aqui tem para ilustrar a China, né? Surpreende um pouco que o gasto de P&D da China é menor, ou é equivalente ao nosso, com gasto de defesa maior. Então, se a gente olhar aqui, tem duas coisas aqui que estão na nossa política pública, quer dizer, uma comparação internacional. O Brasil pode crescer os seus gastos em defesa justamente para aumentar os seus gastos em P&D. Com essa mensagem que eu queria passar com essa tabela. Bom, e aqui tem a importância do apoio governamental, tem a questão estratégica, não tem por que falar mais disso. E aí tem a questão das compras governamentais, porque a defesa é um produto que é essencialmente provido pelo Estado. Então, o grande comprador é o Estado. E se nós queremos exportar os nossos produtos, é claro que o primeiro comprador tem que ser o próprio governo, senão não faz o menor sentido. Bom, as compras do governo geram economia de escala e escopo, quer dizer, viabiliza a atividade. E claro, a defesa motiva, como a Heloísa comentou, o desenvolvimento de diversas cadeias produtivas, é difícil até de mapear isso. Esse último ponto eu já comentei, que o próprio governo comprar é o que vai viabilizar a própria exportação. Bom, e aqui tem alguns números aí do Ministério do Planejamento, né, que é o orçamento de defesa, é o maior orçamento de compra do governo federal, 15,3 bilhões, ou 24% das compras do Executivo. Esse dado não é perfeito, porque ele considera apenas as compras do CIASA. Bom, e aqui tem eu vou falar um pouco do RETID, né? Todo mundo já comentou desse regime, que é a MP 544. Tem todos esses conceitos que estão lá, que eu não vou me delongar neles. E o que eu queria falar do RETID é o seguinte: ele tem, na nossa visão, ele tem três partes fundamentais. É o regime, é a parte do regime tributário, que torna essencialmente mais barato produzir equipamento de defesa por meio de desoneração tributária, essencialmente PIS/COFINS e IPI. A segunda parte dele é a parte de compras, que a estratégia de compras, a forma que se compra, é fundamental para viabilizar a indústria de defesa. Eu vou comentar sobre isso já. E a terceira parte dele é a questão da garantia às exportações, porque se a gente quer exportar, é um governo de um país estrangeiro que vai comprar. Há riscos nessa operação. O risco, essencialmente, nessa operação é um risco... Bom, tem um risco comercial, mas tem um risco político. E como esses financiamentos, a defesa é muito intensiva em capital, o financiamento pesa muito no valor final do bem. Então, o governo, os recursos que são usados para o financiamento das exportações, eles são governamentais, você tem que criar algum instrumento de garantia para uma eventualidade. A eventualidade é calote, assim, de maneira bem simples. Então, foi criado também um instrumento de garantia no RETID.
Bom, os impostos que são desonerados, né? O termo lá é suspensão, mas que tem uma diferença, suspensão e isenção, mas enfim, a rigor, os equipamentos lá listados não vão pagar PIS/COFINS e não vão pagar IPI. Essencialmente é isso. O regime tem um prazo de 5 anos, isso é uma exigência da nossa lei orçamentária. Você não pode criar uma desoneração tributária por mais desse período, tem a ver com o nosso processo orçamentário. E o custo fiscal, isso é uma exigência da lei de responsabilidade fiscal, está estimado em 11 milhões em 2001, 50 milhões em 2012 e aqui 54 milhões em 2013. Parece baixo, mas o que acontece aqui? Você está desenvolvendo uma indústria que ainda vai crescer. É claro que você faz essa estimativa com base no que tem. Como a gente está no processo de desenvolvimento, é claro que ao longo dos anos, o custo imputado da quantidade de impostos que você abriu mão vai crescer exponencialmente se a política for um sucesso, que é o que todos esperamos. E a questão da compra, o que acontece? Quem já teve a oportunidade de trabalhar com a Lei 8666, percebe que ela foi desenvolvida e desenhada por um outro propósito. Então é fundamental você criar mecanismos próprios para compra. Só para dar um exemplo, uma coisa que é muito comum no exterior, eu não conheço bem como que vai ser, eu não conheço os detalhes como vai ser operacionalizada a compra no âmbito da MP 540, mas só para dar um exemplo do que é feito no exterior. Como o P&D é um gasto muito caro, uma forma do governo induzir a compra é criar um contrato de longo prazo com um fornecedor, em que as condições de compra, nas condições de compra estão embutidas o próprio desenvolvimento da tecnologia. Se você for fazer isso pela 8666, primeiro que você está limitado aos 5 anos, e segundo que ela não te dá a flexibilidade contratual necessária para desenvolver esse tipo de mecanismo. Isso é aplicado em diversos países. Eu tenho um pouco mais de conhecimento do que é feito na Inglaterra e nos Estados Unidos, onde lá eles têm uma grande flexibilidade de contratação e de negociação que nós não temos, e um regime especial de compra tem muito a ver, do ponto de vista econômico, com isso, com possibilitar maior flexibilidade para o objetivo que é desenvolver a indústria e trazer a longo prazo maior autonomia em equipamentos de defesa. Além do RETID, que foi gestado no Ministério da Defesa, com colaboração também do Ministério da Fazenda e do MIDIC, de diversos outros ministérios, nós temos uma constelação de regimes especiais tributários, que dão desonerações específicas para setores que entendemos importantes. A razão de nós termos essa constelação de regimes é porque não é segredo para ninguém que a nossa carga tributária é elevada e o nosso regime tributário é relativamente complexo, né? Então, um instrumento que tem sido usado bastante nos últimos anos é o de dar desonerações específicas. Como a gente está falando que a tecnologia é uma prioridade, a maior prioridade no desenvolvimento econômico, então nós temos regimes especiais à inovação tecnológica, que está muito associado com a defesa. Não adianta nada fazer um regime só para a defesa, se eu não faço para equipamentos de bem informática, se eu não faço para semicondutores, se eu não faço, enfim, para todos os setores que estão mais diretamente relacionados com a defesa. Então nós temos incentivos à inovação tecnológica, que dá uma série de desonerações, imposto de renda, redução de 50% de IPI, na compra de máquinas e equipamentos, dá incentivo no tratamento da depreciação, que em setores incentivos de capital, setores intensivos de capital é muito importante, e redução a zero de imposto de renda
referente ao registro de marcas e patentes. Por que isso é importante? Porque todo o processo de desenvolvimento tecnológico passa por um período de absorção. Então, a princípio, diversos países fizeram isso. O exemplo mais conhecido é o Japão, né? Você primeiro absorve a tecnologia, e essa é uma parte importante no processo de desenvolvimento da sua própria tecnologia. Bom, nós temos um regime para a indústria aeronáutica, que chama RETAER. Ele está com uma projeção de gasto tributário para 2012 da ordem de R$500 bilhão. Ele suspende essencialmente IPI e PIS/COFINS. Em geral, são esses dois impostos, que são impostos indiretos, que são bastante comuns aqui no Brasil. São impostos sobre a venda, que esses impostos aqui encarecem muito e nos diferenciam em relação a outros países. Em um regime tributário menos complexo, menos oneroso, em geral esses impostos são impostos sobre valor agregado, que são compensados no final da cadeia. Nós temos elementos desses impostos de valor agregado, mas ele é bastante imperfeito. Então, em geral, quando a gente faz um regime especial, a primeira coisa que você fala, não, suspende PIS/COFINS e IPI, que isso aqui é onera. Bom, nós temos o PADIS. Bom, o PADIS é um programa para desenvolvimento de semicondutores. Essencialmente, se você for montar uma indústria de semicondutores no Brasil, você vai pagar quase nada de imposto. E aqui vale o comentário de que não basta só suspender o imposto. Não é isso só que vai trazer a indústria. Quer dizer, isso aqui é uma parte da estratégia de promoção do desenvolvimento de indústrias intensivas em tecnologia. Muitos dos regimes, eles têm, até por consistência com a política, eles têm um requerimento de investimento em tá ok. Ele tem mais um minuto eu encerro. Tem um requerimento de investimento em P&D, no caso do PADIS é 5% do faturamento, diversos outros regimes têm essa contrapartida. Bom, nós temos linhas no BNDES, no caso da defesa, ele está dentro do programa da linha PSI, que é o Programa de Sustentação do Investimento. E, por fim, para ilustrar com números o que o general Mattioli comentou, ele comentou que nunca viu tanto envolvimento do governo com a área de defesa e que a disponibilidade orçamentária e a execução tem crescido consideravelmente. Claro que nunca é o desejado, mas aqui tem os números. Você olha aqui, por exemplo, salta aos olhos o crescimento de 3 dígitos aqui dos investimentos. Isso aqui é uma coisa importante, porque muito do nosso gasto até 2005 era essencialmente com o pessoal, né? E o desenvolvimento da tecnologia vem dos investimentos em equipamentos. E essa mudança de foco no governo está muito clara aqui nos números. Se você pega o percentual do investimento no total, ele saltou de 10% para 24% dos gastos total com defesa. E aqui tem a abertura de onde cresceu, muito bem dos equipamentos navais, né? Mas também todas as forças apresentaram um crescimento bem importante. Agora é isso que eu tinha para falar para os senhores. Muito obrigado, aqui estão meus contatos, caso desejem. Muito obrigado. Agradecer ao Pablo aí. E chamar nosso último palestrante, o Guilherme Salles Soares de Azevedo Melo, diretor de Engenharia, Ciências Exatas e Humanas e Sociais do CNPq.